Este caso ocorreu no Reino Unido em 19 de junho de 2003. Andrew Lambie era conhecido como um empresário inglês bem-sucedido que vivia uma vida de riqueza e luxo em Malta, mas na realidade ele guardava um segredo sombrio. Seu nome não era Andrew Lambie, era Christopher Guestmore Jr. e ele estava envolvido em um dos casos mais brutais e cruéis da história jurídica britânica. Christopher era um cara de sorte, ele cresceu privilegiado e rico. Na adolescência, Christopher deixou a escola para se juntar ao negócio da família, mas não era um negócio comum. Como parte de suas responsabilidades, Christopher aprenderia sobre o mundo da vigilância e coleta de informações e, assim como seu pai antes dele, ele também se tornou um sucesso na indústria, demonstrando aptidão para trabalhos de investigação e disfarce. Christopher demonstrou seus talentos ao infiltrar-se em gangues de crime organizado em Wolverhampton e em um movimento de extrema-direita em Nottingham, colaborando com meios de comunicação como Channel 4 e BBC. Seu futuro parecia promissor e ele estava bem encaminhado para construir uma carreira de sucesso no ramo televisivo. No entanto, o destino deu uma reviravolta sombria quando ele cruzou o caminho de um dos gangues mais notórias de Manchester, John Wilson, um homem com uma reputação incrivelmente violenta. Wilson atraiu Christopher para o mundo do crime, levando-o a cometer atos horríveis. Trabalhando com Wilson estava um homem chamado Brian Waters, um traficante de cannabis de 44 anos que cultivava plantas na Burnhouse Farm. Brian Waters montou a fazenda com seu filho e filha, que já eram adultos, e um homem chamado Suleiman Razak. Enquanto Brian trabalhava para Wilson, ele mantinha essa operação em segredo e a operação rendia cerca de 3.000 libras por mês. Brian tinha contatos na Holanda e frequentemente intermediava negócios entre Wilson e seus outros associados holandeses. Em 1999, durante uma viagem de volta ao Reino Unido vinda da Holanda, Brian foi pego em um porto com 20.000 libras em dinheiro. Este dinheiro pertencia a John Wilson e, como Brian não pôde explicar a origem desse dinheiro, ele foi confiscado. Apesar desse incidente, a associação entre Brian e Wilson continuou e, até o final de 2002, Brian estava envolvido em negociar outras substâncias em nome do gangster. No entanto, durante a temporada de Natal, Brian foi roubado, o que resultou nele devendo milhares de libras a mais para Wilson, afundando-o ainda mais em dívidas. Wilson estava furioso e exigiu que as habilidades de vigilância de Christopher fossem usadas em Brian e sua família. Ele foi encarregado de seguir o filho de Brian, Gavin, de sua casa até a Burnhouse Farm, onde estavam cultivando secretamente as plantas. Christopher esperou Gavin sair e então entrou na fazenda, descobrindo a operação secreta. Ele relatou essa informação a Wilson, que ficou absolutamente indignado, acreditando que Brian estava agindo pelas costas dele e vendendo sem seu consentimento. Então, Wilson deu ordens para que sua gangue saqueasse a fazenda de Brian, roubasse suas plantas e equipamentos. Essa gangue incluía Christopher, um homem chamado James Haven, também conhecido como o Leiteiro, devido à sua capacidade de eliminar qualquer pessoa quando contratado para lidar com outros criminosos. Ele também era um homem um tanto intimidador, com tatuagens que diziam maníaco, e havia Otis Matthews, que era o braço direito de Wilson e capaz de extrema violência, e finalmente David Moran. David não teria parte no que estava prestes a acontecer, ele estava lá para ficar de olho na polícia, enquanto os outros membros da gangue saqueavam a fazenda. Wilson conseguiu que esses 4 homens fizessem o trabalho sujo dele e os enviou para a fazenda. Quando esses homens chegaram, ninguém mais estava lá. Eles começaram a carregar todas as plantas e equipamentos em uma van que trouxeram consigo, roubando tudo de valor. Eles dirigiram a van carregada para outro local e voltaram à fazenda para enviar uma mensagem. Suleiman Razak chegou à fazenda para cuidar das plantas, completamente inconsciente dos horrores que o esperavam. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar para sempre, quando foi emboscado pelos homens enviados por Wilson. Ao entrar na fazenda, Razak recebeu uma implacável chuva de socos e chutes em seu rosto. Os homens começaram a exigir dinheiro, mas Razak não tinha ideia do que estavam falando. Então, os homens o amarraram com corda e o suspenderam de cabeça para baixo, mergulhando-o de cabeça em um barril cheio de água suja. Eles continuaram pressionando Razak por informações sobre o dinheiro, mas ele respondeu dizendo que não tinha ideia do que estavam falando. Então, os homens o eletrocutaram e jogaram ácido em seu corpo. A brutalidade só aumentou a partir daí, uma fronha foi jogada sobre a cabeça de Razak e ateada a fogo. O fogo queimou seus ombros e pescoço antes de ser extinto. Ele foi então torturado com um grampeador industrial, causando dor e tormento inimagináveis. Múltiplos grampos foram cravados em sua cabeça e costas. Essa tortura horrível durou bem mais de 1 hora, mas ele ainda estava vivo.
Então, Brian, totalmente inconsciente do que estava acontecendo, chegou à fazenda. Brian foi imediatamente atacado. Ele sofreu o mesmo destino que Razak, foi espancado, amarrado e mergulhado de cabeça em água suja. Razak assistiu horrorizado enquanto Brian era submetido ao mesmo tormento, mas eles foram além. Um dos homens pegou uma barra de ferro. Eles inseriram esta barra nos orifícios de Brian. A barra foi empurrada com tanta força que rompeu seu interior. Como mencionei antes, os filhos de Brian faziam parte das operações na fazenda e Brian veio encontrá-los lá. Então, eles também chegaram. Seus nomes são Natalie e Gavin. Natalie estava prestes a completar 21 anos e Gavin tinha 25. À medida que se aproximavam da fazenda, os três homens os apreenderam e os levaram até onde o pai deles estava detido. Gavin foi terrivelmente espancado enquanto exigiam que Brian entregasse o dinheiro. Gavin foi então amarrado e a corda foi colocada em volta de seu pescoço. A corda foi lançada sobre uma viga e apertada, o que resultou em ele ser estrangulado. Natalie também foi amarrada e colocada ao lado de seu pai. A gangue colocou uma arma na boca de Natalie e exigiu o dinheiro de Brian, mas ele não tinha. Natalie diria mais tarde que viram a cadeira de Brian virada para ela e disseram para ele olhar para sua filha. Será que ele realmente queria que ela passasse por aquilo? Então, um deles cortou a blusa dela com uma faca e exigiu que as 20.000 libras fossem entregues. Um saco plástico foi então incendiado sobre Brian. O plástico quente pingava sobre sua pele exposta. O grampeador industrial foi então disparado em suas costas e crânio. Gavin e Natalie não puderam fazer nada além de assistir enquanto seu pai era impiedosamente espancado por horas. Após um total de 3 horas, Brian finalmente sucumbiu aos ferimentos e faleceu. Natalie diria mais tarde que podia ouvir seu pai respirando pesadamente, mas então sua respiração parou. Ela sabia que seu pai estava morto. A gangue, ainda não satisfeita com sua crueldade, então roubou o carro de Brian e foram para sua casa, onde sua esposa estava. Eles teorizaram que o dinheiro desaparecido poderia estar lá, então eles sequestraram a esposa de Brian, Julie, e a levaram para a fazenda. Como mencionei antes, o quarto homem, David Moran, estava de olho enquanto fazia isso. Wilson disse a David para chamar a polícia e relatar que havia visto um ataque na fazenda. Porque isso aconteceu não está claro. Enquanto os homens chegavam à fazenda com Julie, a polícia chegou ao local, respondendo à ligação feita por David. Os homens fugiram, mas James Raven foi pego pela polícia enquanto Otis e Christopher conseguiram escapar. Quando a polícia chegou à fazenda, depararam-se com cenas perturbadoras de extrema violência e horror. Eles encontraram Brian morto, mas felizmente Natalie, Gavin e Razak ainda estavam vivos, embora, é claro, extremamente traumatizados e com uma dor horrível. Uma autópsia foi realizada no corpo de Brian. Eles descobriram que ele tinha mais de 100 ferimentos separados em um dos piores casos de tortura que a Grã-Bretanha já viu. Seus órgãos internos foram rompidos pela barra de ferro, ele tinha costelas quebradas, sangramento no cérebro, fraturas no rosto, um pulmão colapsado e a lista continua. No local do crime, os criminosos deixaram para trás uma trilha de pistas condenatórias que pareciam quase absurdas demais para serem verdade. Devido à chegada inesperada da polícia, os criminosos falharam em limpar depois de si mesmos, deixando para trás um tesouro de itens incriminatórios espalhados pelo local do crime. Embalagens de comida e garrafas de bebida foram encontradas por todo lado. Parecia que os agressores haviam se entregado a um banquete bizarro enquanto cometiam esses atos horríveis. A polícia também se deparou com algo incrivelmente estranho, um saco plástico cheio de fezes humanas. Conforme o saco de fezes passava por exame, revelou um elo crítico com um dos perpetradores, Christopher Gestmore Jr. A presença do DNA dele foi encontrada no saco, mas isso não foi tudo. À medida que os investigadores continuavam sua busca, descobriam mais evidências condenatórias. Amostras retiradas de uma garrafa de Sprite e pontas de Marlboro coincidiam com a identidade de Christopher, assim como uma luva encontrada perto do portão principal da fazenda. A polícia então descobriu que Christopher tinha conexões com Wilson, usando dados de telefone celular como evidência, conseguiram encontrar quem mais estava envolvido neste crime chocante. Otis e Wilson foram presos, juntamente com David Moran, o homem que chamou a polícia. Ele disse à polícia que seria testemunha no julgamento em troca de uma sentença mais leve e entregou o restante do bando. A polícia então foi prender Christopher, apenas para descobrir que ele tinha escapado do país. Eles encontraram imagens de câmeras de segurança dele no aeroporto John Lennon, em Liverpool, a caminho de Málaga, onde começou sua vida como fugitivo. O pai e a mãe de Christopher o ajudaram na fuga.
Eles mais tarde receberam 9 meses de prisão por ajudá-lo a evitar a justiça. Christopher desapareceu nas sombras, passando os próximos anos evitando a justiça. Seus movimentos durante este período de 2003 a 2007 permanecem envoltos em mistério, já que ele cobriu habilmente seus rastros e evitou a captura. John Wilson, James Haven e Otis Matthews foram todos condenados. Essas condenações foram resultado de julgamentos realizados entre 2004 e 2007. Todos os três se declararam inocentes, mas havia evidências esmagadoras os ligando ao crime. Provas de DNA, depoimentos de testemunhas e registros telefônicos. Todos foram condenados à prisão de muitos anos. Wilson e Haven receberam um período mínimo de 24 anos, e Otis, um período mínimo de 22 anos. David Moran foi condenado a 21 meses por seu papel no assassinato de Brian. David recebeu uma sentença mais leve, já que ajudou a polícia com o caso. Por causa disso, ele permanecerá em proteção de testemunhas pelo resto de sua vida. Enquanto isso, Christopher se mudou de país em país, encontrando refúgio no paraíso mediterrâneo de Malta, onde assumiu uma nova identidade, Andrew Lambie. Neste paraíso exótico, ele viveu uma vida de luxo, em uma grande vila, dirigindo um carro chique e trabalhando como capitão de iate de luxo. Para aqueles que o conheciam em Malta, ele era um empresário britânico aparentemente bem-sucedido, com conexões que alcançavam a família real marroquina e o exército egípcio. Conforme Christopher se estabelecia em sua nova vida de luxo, ele acreditava ter escapado com sucesso da justiça, imergindo-se em um mundo de riqueza e prestígio, aproveitando a ilusão de segurança e liberdade. No entanto, a polícia realmente estava se aproximando dele. Por 16 longos anos, Christopher Guestmore Jr. conseguiu escapar da justiça, mas em maio de 2019, seu nome apareceu na lista dos mais procurados da Europa. Apenas 4 semanas depois, Christopher foi identificado e capturado. Durante os procedimentos de extradição que se seguiram, ele manteve sua nova identidade de Andrew Lambie, o que complicou ainda mais o processo, mas sua verdadeira identidade logo foi descoberta, e ele foi levado de volta ao Reino Unido. Março de 2021 marcou um momento crucial, pois o julgamento de Christopher começou no Tribunal da Coroa de Chester. Ele foi acusado de assassinato, mas negou qualquer ato ilícito e afirmou sua inocência. Durante o julgamento, a postura de Christopher parecia composta e polida quando foi questionado por seu próprio advogado, mas, quando a acusação o interrogou, sua fachada começou a rachar. O homem, uma vez arrogante e confiante, agora parecia perturbado, com lacunas evidentes em seu relato e respostas estranhas. Em uma reviravolta bastante dramática, Christopher recebeu apoio inesperado de seu padrinho, Stephen Hayes. Stephen afirmou que estava com Christopher na noite do assassinato e que foram juntos a um bar de vinhos. Este testemunho sugeriu que Christopher não poderia estar no local do crime, levando o júri a um impasse, resultando em um novo julgamento em novembro. No entanto, desta vez, os jurados não foram convencidos pelo novo relato, já que evidências esmagadoras foram apresentadas ao longo de um mês. Apesar dos protestos de inocência de Christopher, ficou claro que ele foi um participante ativo na violência descomunal infligida em nome de Wilson. Após 18 anos, Christopher foi considerado culpado e condenado à prisão com um período mínimo de 24 anos. Mais tarde, descobriu-se que Christopher e James Haven eram pesquisadores de TV disfarçados que investigavam o submundo criminal em nome da BBC. Eles receberam 52 mil libras da BBC por apenas um trabalho, apesar deles saberem muito bem que eles faziam parte do submundo criminal. O caso de Brian Waters é um dos mais horríveis na história jurídica britânica e deixou uma dor inimaginável em sua família. Razak, Julie, Gavin e Natalie continuam a carregar o peso daquele fatídico dia, lidando com cicatrizes emocionais e flashbacks regulares.